Rute, capítulo de número 1. Hoje à tarde, esse texto de Rute saltou ao meu coração e eu quero compartilhá-lo convosco. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 16 e 17. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quem pode dizer amém? Amém. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre graça no caráter de Rute. Graça no caráter de Rute. A biografia dela se resume aos 4 capítulos do livro que leva o seu nome. Rute não comandou uma guerra, nem profetizou como Débora. Não se tornou rainha para livrar a sua nação como Esté. Não foi esposa de Abraão como Sara. Nem gerou Moisés como Joquebede. Mas a sua postura, a sua trajetória, as suas escolhas, suas decisões fizeram de Rute um marco na história de Israel, consequentemente na história sagrada, e fez dela uma das mulheres mais importantes da Bíblia, tornando-se a avó de Davi, entrando na linhagem ou na genealogia de Jesus. Portanto, nas veias do Messias corriam genes do sangue de Rute, por conta, repito, das suas decisões, das suas atitudes, da maneira como ela lidou com as fronteiras da sua vida. A história de Rute começa com um amor de juventude. O capítulo 1 deste livro revela-nos que um homem da terra de Belém, chamado Elimeleque, resolveu deixar a sua terra e ir para a terra de Moabe, porque em Belém havia seca e escassez de pão. O termo Belém sugere ou significa casa de pão. Preste atenção nisso, faltou pão na casa de pão. E por causa disso Elimeleque foi para Moabe. Os moabitas eram descendentes de Ló, da sua relação incestuosa com a sua filha mais velha, conforme revela Gênesis 19, versículos 37 aproximadamente. Moabe era uma terra politeísta,
adoravam a diversos deuses. Era uma terra tida por maldita. Deus havia rejeitado os moabitas ao longo da história, e a Bíblia diz que em alguns momentos eles tornaram-se, Juízes 3, inimigos cruéis de Israel e da descendência de Abraão. Portanto, Elimeleque deixou a casa de pão e foi para uma terra maldita por causa da crise, por causa da fome. Se isto serve para alguém, receba. Você não pode deixar a casa de pão por causa de uma seca. Você não pode deixar a presença de Deus, o centro da vontade de Deus, por causa de uma crise, por causa de uma dificuldade. Estar no centro da vontade do Senhor, marchar na direção que Deus estabeleceu, é o segredo para uma vida de vitória e de sucesso. Ao chegar em Moabe, diz o texto bíblico no versículo 3 do capítulo 1, que Elimeleque morreu. Ficou então a sua esposa, Noemi, com 2 filhos, Malom e Quilion. E estes filhos de Elimeleque com Noemi tomaram para si 2 mulheres moabitas que lhe fossem esposas. A lei mosaica também estabelecia que os filhos de Israel não deveriam casar-se com mulheres de nações estranhas, que adorassem a outros deuses. Mas eles se casaram. E a Bíblia diz que também veio a morrer Malom e Quilion. De maneira que Noemi diz: cordas de amargura me cercaram, porquanto em família vim a esta terra e em solidão retorno para a terra dos meus pais. Ela foi a Moabe, acompanhando o seu marido, levando consigo 2 filhos, e agora retorna viúva e com os seus 2 filhos mortos. Quando Noemi retorna de Moabe para Belém, ao chegar na fronteira, na divisa, ela olha para as suas 2 noras e diz-lhes: voltai agora para a vossa terra e para o vosso povo e para os vossos deuses, versículo 15, porque já não tenho filho para dar-vos por marido, e já a minha idade fez cessar o costume das mulheres, ou seja, já não engravidarei mais, visto que a tradição judaica estabelecia que em caso de morte de um marido, o seu irmão mais novo, imediato, assumiria a viúva como esposa, para gerar-lhe filhos em honra ao seu irmão falecido. Mas Noemi diz: eu não terei mais filhos, e ainda que eu os tivesse, esperaríeis vós até que ele crescesse ou eles crescessem para vos ser dado por esposo. E a Bíblia diz que Orfa, uma das esposas viúvas, abraça a Noemi, e ao abraçar Noemi, ela chora. É um momento de despedida amarga, pesarosa,
Mas Orfa volta para a sua terra, volta para a sua família e volta para os seus deuses. Quando Noemi percebe que Orfa voltou, ela olha para Ruth e diz: vai também, tua cunhada já foi, segue-a, vai após ela, retorna para o teu povo. É aí que Ruth olha para Noemi e diz: não insistas, não determines que eu te deixe, porque onde tu fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Só para fazer graça, Ruth é o exemplo de mulher que prosperou porque amou a sogra. Tá? Noras, receba. Pois eu falo disso. A história de Ruth revela como Deus pode pegar alguém do nada e fazer deste alguém que era do nada entrar para o seu projeto. Vou repetir: Ruth era moabita, ela não fazia parte da linhagem de Israel, mas entrou na genealogia de Jesus. Quais são as marcas do caráter de Ruth que levou-a a uma postura tão sábia que lhe aproximou da contemplação divina? Eu estou falando de graça no caráter. A primeira marca da graça no caráter de Ruth, e que precisa haver no nosso, é fidelidade na amargura. Ruth não foi fiel a Noemi apenas quando as coisas estavam bem. Ruth não permaneceu ao lado de Noemi enquanto Noemi tinha filhos para lhe dar por marido. Quando tudo desabou, quando todos os planos deram errado, Ruth estava lá. É muito fácil ter amigos no churrasco, é fácil ter amigos na festa de aniversário, mas amigos não se conhecem no banquete. Amigos se conhecem na crise. O filho pródigo tinha amigos diversos, Lucas 15, 13. Mas quando lhe veio a crise e os seus bens acabaram, seus amigos lhe deixaram e ninguém lhe dava nada. Ruth foi fiel na amargura. Olha o que ela diz a Noemi no texto que lemos: não me instes, não me constranja para que eu te deixe, porque onde fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Em troca de quê? Que vantagem Ruth teria em sair da sua terra,
como a viúva amargurada, voltar com esta viúva sogra a uma terra estranha, em troca de quê? Ela apenas foi fiel na amargura. É necessário lembrar, fazer menção, que a nossa fidelidade, e eu não estou falando apenas de fidelidade a Deus, mas um ao outro, deve ser também quando as coisas não vão da forma que planejamos. A nossa amizade, o nosso carinho, o nosso amor não deve depender das vantagens desta amizade, mas do privilégio da companhia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 17, que em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. A fidelidade na amargura me faz te amar em todo tempo. O verdadeiro amigo é aquele que te conhece sem a dentadura, sabe que você é banguelo, sabe que a sobrancelha é pintada, que o cabelo é peruca, sabe de tudo ao seu respeito, mas é fiel na crise. Amigos fiéis na crise, gente como Ruth, chora com você quando você chora, ri quando você ri, enxuga as suas lágrimas quando elas se derramam, gargalham com você quando você vence, corre com você quando você corre. Fidelidade na amargura é entender que aconteça o que acontecer, Deus nos estabeleceu para sermos bênçãos na vida uns dos outros. Esta é a primeira marca do caráter de Ruth. A Bíblia não diz que ela entrou para a história porque era bela, embora subentende-se que o fosse, até porque a beleza tem o seu valor relativo. O caráter de Ruth era a sua beleza maior, fidelidade na amargura. Dá um toque no amigo aí do seu lado, na pessoa do seu lado, e diz para ele assim: para a amargura Deus reservou alguém perto de você. Há sempre uma provisão de Deus. Você lembra de Jesus caminhando rumo ao Gólgota? O texto diz que ele se cansou, e ao cansar-se, o texto sagrado diz que um Simão Cirineu foi forçado pelo soldado a ajudar Jesus a levar a cruz. Quando eu vejo aquilo, eu entendo que se Jesus precisou de alguém que lhe desse uma força para levar a cruz, também eu preciso, mas aprendo que Deus sempre reserva um Cirineu para me ajudar a escalar o monte que preciso subir até chegar ao ponto da vitória. Há um Cirineu na sua vida. Diz aí para o seu vizinho: há um Cirineu na sua vida. Lembra disso. Segundo lugar, a segunda marca do caráter de Ruth é que Ruth era companheira na adoração. Dá licença para eu dar uma beliscada? Quer um companheiro para passar um fim de semana na praia? Não é difícil conseguir. Olha, eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos e não quero ir sozinho. Quer companheiro para uma viagem à Flórida? Não é difícil.
Eu estou querendo ir jantar numa churrascaria classe A, mas não quero jantar sozinho. É fácil ter companheiro. Mas companheiro para a adoração, não existem as pencas. Imagine só que Ruth era de uma nação politeísta, adorava a diversos deuses. Quantas vezes Noemi não tentou, não falou com as suas noras acerca do Deus de Israel, e elas não cederam. É por isso, pode ler o versículo 15, que Noemi olha para elas e diz: voltai para os vossos deuses. Elas continuavam politeístas. Elas não se converteram na convivência com Noemi, continuavam adorando os seus deuses. Tanto que Noemi diz: voltai para eles. Mas agora era um ponto de decisão. E Ruth faz a escolha certa. O teu Deus será o meu Deus. Sabe o que ela estava dizendo ali? Eu me converto, eu me rendo, eu adorarei ao teu Deus. Eu abro mão da minha história de adoração pagã e passo a ser adoradora do Deus de Israel. Agora veja só, a Bíblia diz que Deus sabe o peso do vento, que Deus conhece a velocidade da luz, que Ele sabe onde mora a luz, que Ele conhece as estrelas pelos nomes, que Ele conhece as profundezas dos abismos no universo. Mas de repente, o Deus que conhece estrela pelo nome aparece na Bíblia procurando um tesouro. Deus sabe onde estão os tesouros do universo. A Bíblia diz em Jó que Ele sabe onde estão escondidos os tesouros da neve. Você não encontra Deus procurando nada. Ele sabe onde está tudo. Mas Jesus diz que Deus procura uma joia lapidada. Ele diz em João 4:23, o Pai procura verdadeiros adoradores. Chora, manjo de mandagaste. Ora, esse versículo não é válido mais para hoje, é? Oh, mas as igrejas não estão cheias? Quantas igrejas exatamente agora estão lotadas de pessoas e Deus está procurando o verdadeiro adorador? Não era só dar uma passadinha numa igreja dessas? Não é só Jeová dar uma chegadinha aqui agora à noite e vai encontrar centenas de adoradores? Ou o versículo não vale para hoje, ou nós não entendemos o conceito de verdadeira adoração na ótica divina. O que é que você opta? O versículo vale para hoje? Sim ou não? Então Deus está procurando verdadeiros adoradores e eles não estão aqui. Ruth decidiu que ia cortar o cordão umbilical com a adoração pagã. Ruth decidiu que o seu passado seria apagado. Ruth decidiu que o seu futuro seria diante do altar de Jeová. Ruth decidiu não cometer o pecado de Acás, rei de Israel, que chegou na Síria. E a Bíblia diz que Acás olhou e viu um altar edificado a um Deus pagão. Mas o altar era lindo, pastores. E Acás chamou o seu desenhista e disse: desenha, faz um igual, manda para o engenheiro de Israel e manda construir um igual lá para o Deus de Israel. Era um altar bonito, era para Deus, não foi feito para adoração pagã,
foi feito para Deus em Israel, mas era a cópia de um altar pagão, e Deus não copia, Ele cria. Ele rejeitou o altar, porque não era para Ele na sua origem. Quantas vezes Deus rejeita a nossa adoração por causa da motivação dela, por causa do desenho dela, da planta da adoração. Deus não se engana com o nosso altar porque ele é bonito. Ele acompanha a nossa motivação. Por que você fez esse altar? De onde você copiou o altar? Qual a razão do altar? O Pai procura verdadeiros adoradores. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele: Deus está procurando por você. Ou é um culto público, tá? Não é culto de doutrina não, pode dar glória, faz bater palma, é um culto mais, não é um culto de exortação. Isso é sério. O que havia em Ruth? Porque Ruth entra para a história, porque ela era companheira na adoração. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: se é para adorar, estou com você. Se é para adorar, estou com você. É preciso lembrar isso. Aliás, é preciso lembrar também que Deus não é adorado só enquanto eu canto. Deus não é adorado só enquanto eu estou na igreja. Deus é adorado na nossa vivência diária, lá no seu escritório, lá no seu consultório, lá na sua empresa. Quando você honra e paga seus compromissos, no seu dia a dia, no seu respirar, no andar no shopping, Deus está sendo adorado na sua existência. A sua existência adora a Deus. Dá para dizer amém? Ruth era companheira na adoração. Vamos mais. Terceiro lugar, a terceira marca do caráter de Ruth. Ruth era decidida, resoluta em suas afirmações. Eu sei o que quero. Eu já decidi. É isso que Ruth está dizendo. Não insistas para que eu te deixe, porque onde tu fores, irei eu. E ó 17, onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E olha o versículo 18, vendo Noemi, pois, que Ruth estava resolvida de ir com ela, não lhe falou mais nisso. Você precisa decidir o que você quer. A Bíblia diz que o que duvida é como a onda do mar levado pelo vento. E acrescenta: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Você me entendeu? Diz amém. O que duvida é semelhante à onda do mar levado pelo vento. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Provérbios 24:7 diz: se te tornares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Só porque ficou difícil você quer recuar. O texto está dizendo: você se tornou fraco, se enfraqueceu. Quando você, eu disse uma certa feita para alguém que quando você chama de maldição aquilo que Deus te deu como bênção, Ele toma de você e dá para outro. Foi assim com os filhos de Israel. Saiam do Egito que eu vou levar vocês para a terra que eu prometi a Abraão. Jeová disse, está dito. Ele
ia levar. Ele parou o faraó para cumprir sua promessa. Ele matou os primogênitos do Egito para cumprir sua promessa. Ele abriu o mar vermelho. Você já parou para imaginar o tamanho disso? Ele inverteu a lei da natureza, abriu o mar e fez Israel passar como se fosse uma muralha. Para quê? Para cumprir uma promessa. Matou o exército de Faraó por causa de uma promessa. Tirou água da rocha por causa de uma promessa. Tornou potável as águas salobras de Mara por causa de uma promessa. Fez codornizes atravessarem todo o Mediterrâneo. Voaram mais de 300 quilômetros além do hábito que elas tinham anualmente. Caíram no arraial dos hebreus. Para quê? Para cumprir uma promessa. E eles ainda duvidaram. Quando eles duvidaram, Jeová disse: vou matar vocês todos no deserto. Vai morrer tudo aí. Só Josué e Caleb entrará na terra que eu prometi, porque se permaneceram fiéis. E a vossa geração entrará na terra, porque eu vou cumprir a minha aliança com Abraão. Oh, aleluia! Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz assim: o que Jeová disse, está dito. Irmãos, Ruth era moabita. Ruth não era assembleiana. Ruth não era batizada no Espírito Santo. Ruth não tinha discernimento do Espírito. Mas Ruth sabia disso. Isso era graça do caráter. Eu sei o que quero. Eu sei para onde vou. E vou chegar lá. Entende uma coisa? Você nunca realiza um sonho sem obstáculos. Você nunca faz o que Deus planejou para você sem oposição. Você nunca alcança a bênção de Deus sem um trecho no deserto. Se você desistir só porque Noemi disse volta, só porque alguém te censurou, só porque você fez um mapa e Deus não caminhou pelas linhas que você riscou, aí você dá uma de menino embirrento. Já que não fez do meu jeito, então não quero mais. Você nunca vai alcançar. Entenda, Deus não anda pelo mapa que você desenha. Ele tem linhas que são dele. Ele tem caminhos que são deles. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Se estabeleça naquilo que você estabeleceu, que você desenhou, mas entenda que Deus cumprirá da maneira dele. Ruth era resoluta nas suas afirmações. Irmãos, quanta pancadaria a gente recebe quando a gente vai buscar um alvo. Quanta palavra de desânimo, crítica, exposição, jogam praga, riem de você, falam de você, acabam com você. Faça como Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para descer. E continuou construindo. Desce cá. Estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para descer.
Você tem uma grande obra para fazer, não desça, continue construindo. Deus lhe fará inaugurar as muralhas de Jerusalém. O propósito vai se cumprir. Oh, alamanjora, claidelei, manjura da gás. Não faça como Elimeleque, não saia de Belém por causa da crise, porque o texto também diz que anos depois o Senhor visitou a Belém e trouxe abundância. Elimeleque estava morto, perdeu. Vamos mais, estou terminando. Quarto lugar, no caráter de Ruth, a quarta marca do caráter de Ruth era humildade e solicitude. Ruth era humilde e disposta a servir. Ruth não tinha o pescoço empompado, não era o que a Bíblia chama no Antigo Testamento de dura cerviz. Ruth não sentia necessidade de ostentar, ela não precisava ser vista. Olha o que o texto diz no capítulo 2, versículo 2. Ela pede para ir após o campo, apanhar espigas, atrás daquele que me permitir, cujos olhos eu achar graça. E ela ainda diz assim: e eu apanharei os grãos que caírem. Ela nem queria o principal, ela só queria o grão que caísse. Ruth estava dizendo: eu me contento com o que ficar para trás. Quando você se contenta com o que ficar para trás, Deus lhe dá o que está na frente. Você vai ver isso na vida de Ruth. Ela pede humildemente, e no versículo 10, quando Boaz chega e fala com Ruth, ela cai sobre o seu rosto em terra e diz: porque achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. O que Boaz viu em Ruth? Quando ele chegou na fazenda e viu uma estranha catando espigas, ela perguntou ao responsável, ele perguntou: quem é aquela? E ele diz: a estrangeira, nora de Noemi. Ela veio e pediu-me para que lhe permitisse colher grãos atrás dos segadores. Quando Boaz viu aquilo, ele disse para o seu empregado, que era gerente da fazenda: deixai-a colher, não grãos, mas espigas, não atrás dos segadores, mas entre os segadores. Ela foi promovida para a fileira do meio, em vez de ficar na fileira de trás. Olha para cá. Não se inquiete em ficar na fileira de trás. Vai chegar o momento que o seu remidor vai lhe ver e lhe colocará entre os segadores, porque ele tem um tempo para fazer isso na vida de cada um. E você vai perceber que chegou um momento que ela não estava mais entre os segadores. Ela tornou-se dona da fazenda, porque Boaz a tomou por esposa. Existe um tempo de estar atrás dos segadores, um tempo de estar no meio dos segadores, e um tempo de estar à frente dos segadores. Quem não entende este ciclo espiritual, deixa de desfrutar o que Deus lhe prometeu. A vida de Elias é um exemplo disso. Existe o tempo de se esconder, o tempo do anonimato, o tempo que ninguém te vê, e o tempo que o rei manda te chamar. A vida de Davi revela isso. Existe um tempo de anonimato tocando harpa na solidão das campinas. Existe o tempo que o rei manda chamar. Existe o tempo que o rei vai te perseguir para te matar. E existe o tempo que Deus vai te colocar no trono para você liderar o seu povo.
A humildade é a única virtude que nos capacita a passarmos por este tempo sem querer queimar etapas, sem querer atropelar ninguém. No devido tempo, Deus, o dono da lavoura, lhe chama para o meio dos segadores. Se você está me entendendo, diga amém. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: há um tempo para cada propósito. Há um tempo para cada propósito. Agora dá uma provocadinha neles assim: Deus não esqueceu de você na colheita. Deus não esqueceu de você na colheita. Espera o remidor chegar, porque quando o remidor chega, ele muda a ordem das coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeira vez que eu vesti um terno azul marinho com uma gravata de crochê branca, era moda, pelo menos a gravata era. Alguém riu muito de mim, porque eu me empolguei no culto e dei glória a Deus, e a manga do terno veio para o cotovelo. Eu disse à minha mãe que eu nunca mais ia usar um terno na minha vida. E fiquei um tempão. Fui pregar muitas vezes, pesando aí 55, 56 quilos, eu já era desse tamanho. E fui maltratado, mal recebido. Já estive no púlpito e na hora de pregar chegou um pregador famoso e me deixaram lá sentado e deram o microfone para ele, sem me dizer nada. Você chora à noite quando chega na casa onde está hospedado. Já estive em congressos onde o cantor teve um carro com ar-condicionado para lhe levar para o aeroporto. E eu fui para a beira da estrada esperar carona de caminhão, porque não tinha o dinheiro para pagar a passagem de volta para casa. Mas uma frase que o meu pai me disse, uma certa feita em Salvador, virou texto áureo para a minha vida. No tempo de Deus, você nunca está atrasado. Está acontecendo na vida dele, porque o tempo de Deus para a vida dele já chegou. Se chegou para a vida dele, vai chegar para a minha também. É isso que a gente precisa entender. Nós estamos sendo treinados, e apesar da dificuldade, não podemos perder o prazer de servir. Vamos ficar em pé para a gente terminar? Tinha mais 3 coisas para falar, mas eu vou romper o horário e eu não quero. Vou só citar. Ruth era esforçada no trabalho. Ela estava atrás dos segadores, mas se esforçava. Capítulo 2, versículo 7. Disse-me ela, fala o empregado: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora. Ruth não era preguiçosa. Tem gente que coloca tanta pose para servir que perde a oportunidade do serviço. Ele diz: ela trabalhou desde amanhã até agora. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: dê o melhor de você. Dê o melhor de você. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Salmo 84 diz que o justo vai de força em força.
Agar estava no deserto, quis morrer por causa de Ismael. O anjo lhe apareceu, Gênesis 15, e disse: levanta-te, vai ao encontro do menino, porque ele precisa de você. Presta atenção nisso. Às vezes você tem vontade de chutar o pau da barraca, tem vontade de chutar o balde e arrebentar com o mundo, e você não pode. Não é porque você não tem coragem, é porque o menino precisa de você, é porque alguém precisa de você, porque a sua atitude vai refletir na história de vida de outras pessoas que contam com você. Ela era esforçada. O profeta diz: ele dá força ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, diga comigo essa frase: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águia correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esforce-se, vá um pouco mais. Vá um pouco mais. Mais um fôlego, só mais uma braçada nesse mar bravio, mais um passo diante da tempestade. Vá um pouco mais. Para concluir, Ruth era uma mulher agradecida. O que fez Ruth entrar na genealogia de Jesus? Ela tinha uma virtude que Jesus prima: gratidão. Quantas pessoas que perdem ou que não têm a virtude da gratidão, não valorizam o que foi feito por elas, não lembram de quando alguém me estendeu a mão, desprezam aqueles que lhes ajudaram a caminhar um dia, e por conta disso ela foi ricamente abençoada. Esse eu vou ler, 2:12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas viesses habitar. E olha o versículo 14: e sendo já hora de comer, do capítulo 2, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. Olha para cá. Ela estava pedindo para ir atrás dos segadores, agora ela senta ao lado dos segadores, na mesa do remidor, e o remidor lhe dá pão molhado. O que é trigo tostado? Torrada. Lhe deu torrada para comer, e ela comeu e se fartou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem a todos os seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a impeçais. Quando o remidor lhe vê, ele remove os obstáculos, ninguém o impeça. Não dificulte,
Pelo contrário, versículo 16: facilite, deixai cair alguns punhados para que ela fique. Deus começa a criar facilidades para a sua vida. Ou você acha que a vida cristã é só de dificuldades? E aí o capítulo 3, versículo 15 diz que na hora de ir embora, Boaz disse para ela: tira a tua capa. E ela tirou a capa, e ele encheu a capa com cevada e disse: leva para ti e para a tua sogra. Chegará o tempo que o remidor virá olhar a terra, e ele verá o nosso esforço, e a nossa humildade, e a nossa fidelidade a Deus, e a nossa adoração, e ele vai nos dar de comer na sua mesa, e dirá a todos: não impeçais, deixai-a colher. E ainda derrama um pouquinho para que ela pegue com mais facilidade. E na hora de ir embora, ainda enche a capa para levar para casa, porque o tempo da honra de Deus chega. Coloca o dedo de leve assim na pessoa do seu lado, diz para assim: o tempo da honra chega. Oh, aleluia. Jesus, tu és o nosso remidor. Te suplicamos, aplica esta palavra em nós. Faze-nos, Senhor, vivermos com as virtudes que se revelam no caráter de Ruth. Pai, tu sabes em que posição estamos na cega. Tu contemplas quem está entre os segadores, quem está atrás dos segadores. Antes de tudo, tu contemplas o desenho do nosso altar, a nossa motivação. E conhecendo motivações e propósitos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos: depura-nos, purifica-nos, lapida-nos, lapida o nosso caráter, trabalha a nossa personalidade. Pai, eu te peço agora que durante esse momento de louvor que teremos, entra no interior, vai, Senhor, ao interior da nossa vida, no mais íntimo, no mais recôndito do ser, nas salas sombrias de nossa alma, e traz à luz aquilo que está em nós, que precisa ser tirado fora. E tira agora, tira para longe de nós, para que o nosso caráter te glorifique, para que a nossa personalidade te honre, a fim de que alcancemos a promessa. A Bíblia diz: fiel é o que fez a promessa. Diga comigo: fiel é o que fez a promessa. Eu creio nele.